Here, geb simni, mitir padon, iera, se calumen epiton hieron topon tu Christiriu. Ekaz, o vevili. Ekaz, o vevili. Ekaz, o vevili. Here, triesemne, core tu parnasu, ninfemantike. Texaste tu meli tu hieru d'oro. Anixatetas pilas distias. Here, Apollon vive, phosphore te, photson pen, dianian que, here ermi, logon erminefque, tom thiom simion philax. Herete, estrelas cadentes, sejam todos bem-vindos ao Oráculo do Parnasso. Hoje, iniciamos o julgamento geomântico do Zodíon sideral de Carquinos. Zodíon, na antiga linguagem dos helenos, significa uma figura ou imagem viva do zodíaco, um dos 12 sinais celestes que representam forças ordenadoras do cosmos. Não é apenas uma marca no céu, mas um arquétipo, uma expressão simbólica das potências que governam os ciclos da natureza e da alma. Carquinos, o caranguejo, é o nome grego deste signo celeste, associado às águas profundas, à memória, à geração, ao abrigo e aos mistérios da origem da vida. Assim como o caranguejo caminha entre a terra e o mar, Carquinos simboliza aquilo que une o mundo visível às forças ocultas da vida. Segundo a tradição deste oráculo, atravessamos agora o tempo colocado sob a proteção da grande deusa Hera, guardiã do matrimônio, da família, da linhagem e da ordem do lar. O julgamento que hoje realizaremos não pretende anunciar um destino inevitável, nem afirmar que todos os acontecimentos ocorrerão da mesma maneira para todas as pessoas. Na tradição do Oráculo do Parnasso, a geomancia é uma arte sagrada de interpretação dos sinais. Por meio dela, Hermes, mensageiro e intérprete dos deuses, transmite à humanidade as orientações que descem da ordem divina. Neste ciclo sideral de Carquinos, essas orientações chegam sob a proteção da grande deusa Hera, senhora do matrimônio, da família, da linhagem e da estabilidade do lar. É ela quem preside este tempo celeste e é por sua influência que contemplaremos, as tendências predominantes deste período. As figuras geomânticas não revelam um futuro fixo. Elas revelam disposições, oportunidades, advertências e possibilidades. Indicam os ventos que sopram sobre o mundo, para que cada pessoa possa navegar com maior sabedoria. Os deuses não retiram a liberdade dos seres humanos, antes oferecem sinais para que possamos agir de acordo com a ordem do cosmos. A escolha continua pertencendo a cada um de nós, mas aquele que conhece os sinais caminha com maior prudência, discernimento e harmonia.
Assim, cada figura que surgir sobre a Terra será considerada uma mensagem simbólica. Não será Hermes quem falará por si mesmo, mas Hermes como intérprete da vontade divina, trazendo à nossa compreensão aquilo que os deuses desejam revelar para este tempo. Com reverência à Terra, a Strie, do Parnasso, a Apolo e a Hermes. Iniciemos agora o julgamento geomântico do zodíaco sideral de Carquinos. Antes de iniciarmos o julgamento geomântico, gostaria de apresentar brevemente o instrumento por meio do qual realizo a consulta deste oráculo. Na tradição helênica, a cleromancia, adivinhação pela sorte, pertence ao domínio de Hermes, o deus que interpreta os sinais e estabelece a comunicação entre o mundo divino e o humano. Quando o acaso é colocado sobre uma finalidade sagrada, ele deixa de ser mero acaso e torna-se o meio pela qual a ordem divina pode ser contemplada. Entretanto, o instrumento tradicional que eu pretendo utilizar neste oráculo não são os dados. Eu adquiri um conjunto de astrágalos, produzido especialmente para a prática da astragalomancia, enviado dos Estados Unidos e atualmente aguardando sua chegada. Os astrágalos eram pequenos ossos de tornozelos de animais, especialmente de carneiros ou cabras. Desde a antiguidade foram utilizados pelos gregos, tanto em jogos quanto em práticas divinatórias. Cada uma de suas partes, das suas 4 faces, possui um valor próprio e podia ser interpretada dentro de um sistema oracular. Essa forma de adivinhação ficou conhecida como astragalomancia e possui uma longa tradição no mundo grego, estando ligado aos santuários gregos, aos heróis e à prática oraculares da antiguidade. Assim que os meus astrágalos chegarem, eles passarão a ocupar seu lugar definitivo neste oráculo, e aproximando ainda mais o trabalho da tradição helênica. No momento, utilizarei estes dados, que também pertencem à esfera simbólica da cleromancia e servem neste momento como instrumentos para produzir sinais que serão interpretados pela geomancia. Feitas essas considerações, enfim, chegou o momento de iniciarmos o nosso julgamento. Com reverência aos deuses e atenção aos sinais da Terra, realizemos agora o lançamento e descubramos quais figuras geomânticas se manifestam no zodíaco sideral de Carquinos. Então, iremos iniciar. Lancemos os dados às areias. Para a primeira mãe, os deuses nos revelaram a figura Caput Draconis, no ascendente do signo de Áries. E para a segunda mãe, Conjuncio, na casa das finanças de Touro. Vamos continuar. E a terceira mãe, na casa da comunicação do signo de Gêmeos, temos a figura geomântica Populus. E a quarta mãe, justamente na casa de Hera do signo de Câncer, Carquinos, temos Laetitia, a alegria. A partir de agora, irei derivar por transposição horizontal as 4 filhas. Tristitia na casa de Leão, Fortuna Minor na casa de Virgem e Fortuna Minor também na casa de Libra. Laetitia surgindo novamente na casa de Escorpião, das transformações. Tristitia novamente na casa de Sagitário. Alegria na casa 10, de Capricórnio. Puer em Aquários, na casa 11. E para finalizar, uma figura desafiadora na casa 12 de Peixe,
a casa dos inimigos ocultos, Rubeus. Dando início ao tribunal e o julgamento, temos a testemunha da direita, Cárcer, a testemunha da esquerda, também Cárcer, e o juiz do mapa geomântico, a figura Populus. E assim temos todo o mapa geomântico para o mês de Carquinos, o ascendente Caput Draconis, todas as figuras. Iremos destrinchar e interpretá-las conforme a orientação e a bênção de Hermes. Hoje, as areias foram abertas para contemplarmos o julgamento do primeiro decano do Zodíon de Carquinos, colocado sob a proteção da grande deusa Hera, senhora do lar, da aliança e dos juramentos, da ordem que sustenta a família e conserva viva a linhagem. Que sua presença fortaleça aquilo que merece permanecer, que Hermes conduza nosso entendimento e que as ninfas permitam que apenas a verdade se manifeste neste julgamento. As figuras foram lançadas e agora escutemos aquilo que elas têm a dizer. Antes de contemplarmos cada casa separadamente, convém olhar o desenho inteiro, porque uma única figura jamais conta toda a história. É o conjunto das figuras que revela a intenção do destino. E aquilo que hoje se apresenta diante de nós possui uma beleza muito discreta. À primeira vista, alguns enxergarão oportunidades, outros perceberão desafios. Mas o olhar treinado descobre algo mais profundo. Este não é um julgamento sobre velocidade, é um julgamento sobre maturação. As areias não falam de conquistas repentinas, elas falam de lenta construção daquilo que permanecerá. Hera governa este tempo. Hera nunca edifica sobre fundamentos frágeis. Ela pergunta primeiro: aquilo que sustenta sua vida está verdadeiramente em ordem? Porque nenhuma árvore cresce em direção ao céu, sem antes aprofundar suas raízes na terra. Guardem esta imagem. Ela acompanhará todo este julgamento. Na primeira casa, ergue-se Caput Draconis. É a casa do ascendente, a cabeça do dragão. Poucas figuras anunciam um começo tão promissor quanto esta. Ela abre as portas, move circunstâncias, desperta ideias, convida a alma a caminhar para diante. Talvez muitos de vocês já tenham percebido isso antes mesmo de assistir a este vídeo. Uma inquietação diferente, uma vontade de reorganizar a própria vida, um chamado silencioso dizendo: é tempo de iniciar algo novo. Mas o oráculo faz uma advertência: nem todo começo deseja rapidez. Existem sementes que morrem justamente porque foram expostas cedo demais ao sol. Caput Draconis não convida a precipitação, convida a disposição interior. Primeiro nasce o movimento da alma, depois o movimento do mundo. Voltemos nossos olhos para a segunda casa, a casa do signo de Touro, dos recursos, do sustento, dos bens. Encontramos a figura Conjuncio. Esta figura geomântica fala da união, dos encontros, das alianças, dos caminhos que se cruzam
Isso possui um significado importante. Durante este ciclo, aquilo que sustenta nossa vida material dificilmente crescerá no isolamento. Conjuxo aproxima as pessoas, une inteligências, constrói pontes, talvez conversas, uma proposta, uma parceria, quem sabe um encontro, um contrato ou simplesmente alguém que aparece na hora exata para abrir a porta, que sozinha seria impossível atravessar, mas toda união pede discernimento. Conjunctio une, ela não escolhe por nós aquilo que merece ser unido, por isso o oráculo aconselha. Antes de aceitar qualquer compromisso, perguntem silenciosamente ao próprio coração: esta aliança fortalece a minha casa ou apenas satisfaz uma necessidade passageira? Protege os pactos legítimos, jamais os acordos precipitados. A terceira casa é a casa da palavra, da mente, dos caminhos, do signo de Gêmeos. A figura Populus é a figura da lua, das águas, das multidões, das vozes, das correntes invisíveis que unem as pessoas. Talvez percebam durante estas semanas que o mundo parece falar alto demais. Mais notícias, mais opiniões, mais mensagens, mais distrações, mais ruído. Mas Populus não condena esse movimento. Ele apenas pergunta: em meio a tantas vozes, qual delas realmente merece permanecer dentro de você? Porque existe uma diferença entre informação e sabedoria. A informação enche a memória. A sabedoria molda a alma. Escutem, aprendam, conversem, mas não permitam que o ruído do mundo silencie a voz da própria consciência. E, finalmente, a casa 4, a casa do zodíaco deste mês sideral. A casa de Carquinos, do signo de Câncer. E olha, encontramos esta figura. É a casa do lar, das raízes, a casa da origem, daquilo que sustenta toda a existência. Aqui encontramos a figura Laetitia, alegria. Mas não a alegria passageira. Não o entusiasmo que nasce hoje e desaparece amanhã. Laetitia é a alegria da alma, que finalmente encontra seu lugar. Observem como isso dialoga com a própria natureza da deusa Hera, porque ela governa o oikos, governa o ikos, e o ikos é a casa. O lar não é apenas uma casa feita de paredes. É tudo aquilo que recebemos daqueles que vieram antes de nós. Nossa família, nossa memória, nossa educação, nossos vínculos, nossos juramentos, nossa maneira de habitar o mundo e talvez muitos imaginem que prosperidade seja apenas ganhar mais. O oráculo hoje revela outra verdade. Existe uma riqueza maior. É voltar para casa, encontrar paz e olhar para aqueles que amamos, e perceber que ainda existe algo digno de ser preservado. É descobrir que o verdadeiro templo da alma começa dentro do próprio lar. Por isso, durante este ciclo, cuidem da casa, não apenas da casa de pedra,
mas da casa invisível, das conversas, dos afetos, dos silêncios, das reconciliações. Porque aquilo que floresce nas raízes, em breve, aparecerá também na copa da árvore. Voltemos agora nossos olhos para a quinta casa, a casa dos filhos, da alegria e da criação. Ali encontramos Tristitia. À primeira vista, alguns poderiam imaginar que esta figura anuncia apenas tristeza, mas essa seria uma leitura superficial. Tristitia não fala apenas da dor, ela fala da gravidade, do peso que nos faz amadurecer. Há momentos em que a vida pede menos distração e mais profundidade. Talvez este não seja um período de buscar alegrias passageiras, mas de criar algo que permaneça. Se você é artista, crie. Se é pai ou mãe, eduque. Se é estudante, aprenda. Porque Tristitia retira aquilo que é passageiro para revelar aquilo que permanece. E aquilo que nasce do esforço costuma sobreviver muito mais do que aquilo que nasce apenas do impulso. A sexta casa, do signo de Virgem, voltemos agora nossos olhos. A casa do trabalho, do serviço e da saúde. E aqui encontramos Fortuna Minor, uma figura curiosa, porque ela promete auxílio, mas não dispensa o esforço. Fortuna Minor não é sorte que cai do céu. É a recompensa daquele que comparece todos os dias. Daquele que faz o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Talvez o reconhecimento ainda não tenha chegado, mas as areias afirmam. O trabalho realizado com retidão jamais permanece estéril. Sigamos agora para a sétima casa, do signo de Libra. A casa dos encontros, das alianças e também dos adversários. E para nossa surpresa, Fortuna Minor aparece novamente. Quando uma figura se repete em um julgamento, o oráculo pede que prestemos atenção. Nada aqui é acidental. A mesma força que sustenta o trabalho sustenta também os relacionamentos. Isso significa que as alianças desse período não florescerão apenas por afinidade. Elas florescerão por compromisso, pela presença constante, pela palavra cumprida, pela fidelidade. A deusa Hera sorri discretamente neste momento do mapa, porque ela conhece um segredo que o mundo moderno frequentemente esquece. Nenhuma grande união é construída apenas pelo entusiasmo. Ela é construída pela permanência. Fortuna Minor aparece duas vezes para recordar que a verdadeira prosperidade nasce da constância. Não esperem milagres, esperem crescimento. E isso é muito mais valioso. A oitava casa. Voltemos agora nossos olhos para a casa das transformações, das heranças e dos mistérios. Ali encontramos novamente Laetitia. Talvez isso pareça estranho. Como pode haver alegria justamente na casa das perdas e das mudanças? Porque o oráculo enxerga mais longe do que nossos olhos. Existem portas que só podem ser abertas quando outras se fecham. Existem heranças que não são feitas de ouro, mas de sabedoria, de experiência, de libertação. E aquilo que durante muito tempo pareceu um fim,
talvez esteja preparando um começo mais verdadeiro. Recebam as mudanças deste período com serenidade. Nem toda transformação é uma perda. Algumas são libertações disfarçadas. Elevemos agora nosso olhar para a nona casa do signo de Sagitário, a casa da sabedoria, das grandes viagens e do sagrado. Ali encontramos novamente Tristitia. Observem como ela retorna. Primeiro na casa da criação, agora na casa da filosofia. E isso dificilmente é um acaso. O oráculo parece nos ensinar que a verdadeira sabedoria jamais nasce da superficialidade. Ela exige silêncio, tempo, estudo, humildade. Talvez muitas respostas não sejam encontradas durante este ciclo, porque ainda está amadurecendo dentro da própria alma. Não tenham pressa de compreender tudo. Até mesmo os antigos iniciavam seus discípulos pouco a pouco, porque existem verdades que apenas o tempo consegue revelar. E permitam-me guardar esta figura na memória. Voltaremos a ela em nosso próximo encontro, porque há um antigo poema de Homero que parece dialogar profundamente com este momento do julgamento. Este de Laetitia surgindo em Sagitário. Mas isso pertence ao nosso encontro do segundo decano. Hoje, sigamos adiante. Elevemos agora nosso olhar até o ponto mais alto do céu, a 10ª casa. A casa do signo de Capricórnio, a casa da honra, da vocação e da reputação. Ali, Laetitia sorri novamente. Agora, finalmente, o desenho do mapa começa a revelar sua beleza. Observem. Laetitia apareceu primeiro na 4ª casa. Bem oposto, inclusive. A casa das raízes. Agora ela retorna na 10ª, a casa da honra. Como duas extremidades da mesma árvore, as raízes e a copa. O oráculo estabelece uma ponte invisível entre elas. Aquilo que é restaurado dentro do lar floresce diante do mundo. A verdadeira reputação não nasce da aparência. Ela nasce dos fundamentos. Muitos desejam alcançar o topo da montanha. Poucos perguntam se o solo sobre o qual caminham suporta esse peso. Hera responde: primeiro fortalece a casa, depois concede a honra. Primeiro estabelece a ordem, depois permite o reconhecimento. Talvez alguns de vocês recebam elogios, novas responsabilidades, oportunidades, ou simplesmente percebam que o seu trabalho começa finalmente a ser visto. Recebam tudo isso com gratidão, mas não esqueçam aquilo que este mapa ensinou desde o início. A árvore jamais deve amar mais seus frutos do que suas raízes. Até aqui, o julgamento parece luminoso. Caput Draconis abriu as portas, Coniuxio uniu os caminhos, Fortuna Minor ensinou a perseverança, Laetitia restaurou o lar e elevou a honra. Mas nenhum julgamento verdadeiro revela apenas aquilo que conforta. Toda luz projeta uma sombra. E agora, aproximamo-nos lentamente do Tribunal das Areias. É ali que duas antigas testemunhas aguardam em silêncio. É ali que descobriremos porque todo este julgamento foi conduzido, desde o início, para uma única sentença. Voltemos agora nossos olhos para a 11ª casa. Aqui está a casa do signo de Aquário, a casa dos amigos, das esperanças e dos benfeitores. Ali encontramos Puer. À primeira vista, alguns poderiam esperar uma figura mais suave, mas Hera parece
recordar que nem toda amizade existe apenas para nos confortar. Existem amigos que despertam nossa coragem. Existem aliados que desafiam nossa acomodação. Existem encontros destinados não a nos tranquilizar, mas a nos fortalecer. Puer é o fogo da juventude, é a disposição para agir, é a coragem de defender aquilo que é justo. Recebam com gratidão aqueles que inspiram em vocês essa força, mas lembrem-se, a coragem somente permanece virtuosa enquanto permanece governada pela razão. Porque existe uma fronteira muito estreita entre a coragem e a impulsividade. E é justamente por isso que a próxima figura merece toda a nossa atenção. Voltemos agora nossos olhos para a 12ª casa. A casa dos bastidores, das provações e do invisível. Do signo de Peixes. Ali encontramos a figura Rubeus. A sombra do julgamento revela seu rosto. Não tenham medo desta figura, mas respeitem, ok? O Deus raramente anuncia o inimigo maior do que aquele que carregamos dentro de nós. Ele fala da palavra precipitada, da irritação silenciosa, das respostas dadas antes que a sabedoria consiga alcançá-la, do impulso que deseja agir. Quando a prudência ainda pede espera, observem um detalhe. Puer apareceu imediatamente antes de Rubeus, como se o próprio mapa nos advertisse. A mesma chama que aquece também pode incendiar. A mesma coragem que protege também pode ferir. O oráculo não condena o fogo. Ele apenas pergunta: quem governa essa chama? Porque uma alma incapaz de governar seus próprios impulsos dificilmente governará qualquer outra coisa. Durante este ciclo, proteja seus bastidores. Nem todos precisam conhecer seus projetos. Nem toda vitória precisa ser anunciada antes do tempo. Nem toda batalha merece ser travada. Há momento em que o silêncio é a forma mais elevada de inteligência. E agora, chegamos ao tribunal. Até aqui, as figuras nos mostraram os caminhos da vida. Contemplamos o lar, o trabalho, as alianças, a honra, mas toda verdadeira consulta geomântica conduz, inevitavelmente, a um lugar: o tribunal. Porque não são as casas que possuem a última palavra, são as testemunhas e o juiz. É ali que a terra deixa de aconselhar e começa a julgar. À direita, cárcere. À esquerda, também cárcere. Quando as duas testemunhas repetem a mesma figura, o oráculo fala como uma clareza incomum. É como se a própria ordem do universo insistisse na mesma lição. Cárcere, a figura dos limites, da disciplina, da contenção, daquilo que permanece firme, enquanto tudo ao redor parece se mover. Se vivemos em tempo que glorifica a velocidade, que confunde disposição com realização, que transforma a ansiedade em virtude, mas cárcere permanece imóvel e parece dizer: nem tudo aquilo que cresce deve ser mostrado imediatamente. Existe um tempo para plantar e existe um tempo para cuidar. Existe um tempo para amadurecer e somente depois existe um tempo para colher. As duas testemunhas concordam que este é um período para consolidar fundamento.
não para buscar aplausos. Protejam aquilo que ainda está crescendo, porque uma árvore não fortalece suas raízes diante dos olhos da multidão. Ela o faz na escuridão da terra. Agora, afastemos um pouco nosso olhar das figuras individuais e contemplemos o mapa inteiro, porque somente agora ele revela sua arquitetura. Observem: Caput Draconis abriu o julgamento, Conjuncio uniu os caminhos, Fortuna Minor apareceu 2 vezes, ensinando que a perseverança vale mais do que a pressa. Laetitia apareceu 2 vezes também, unindo o lar e a reputação, vocação e fama, como raízes e a copa de uma mesma árvore. Tristitia também retornou, recordando que aquilo que permanece precisa primeiro ser depurado. Nada disso aconteceu por acaso. As figuras conversam entre si, sustentam umas às outras, como notas diferentes compondo uma única melodia. E essa melodia inteira nos conduziu até cárcere, como se todas as figuras preparassem silenciosamente uma única pergunta: Você está disposto a respeitar o tempo das coisas? Porque esta é, talvez, a pergunta que Hera dirige a todos nós neste ciclo. Então o juiz finalmente se levanta. Populus, que sentença curiosa, depois de 2 testemunhas marcada pela contenção, surge a figura da multidão, da lua, do povo, das águas que unem todas as coisas. Talvez alguns esperassem uma figura de vitória ou de conquista, mas o oráculo responde de outra maneira. Ele nos lembra que ninguém vive apenas para si. Tudo aquilo que hoje cultivamos em silêncio, amanhã será oferecido ao mundo. O recolhimento não é o destino, é a preparação. O silêncio não é o fim, é a gestação da palavra. Carce prepara, populus manifesta. E assim a sentença é pronunciada. Aquilo que for construído com disciplina encontrará naturalmente seu lugar. Não é uma promessa de fama, é uma promessa de ordem. Aquilo que possui fundamento permanece. Aquilo que apenas busca aparecer desaparece com a mesma rapidez com que surgiu. E agora o julgamento está completo, mas ainda não terminou, porque toda sentença verdadeira deixa uma pergunta. E existe uma pergunta que a Terra ainda não respondeu. Por que este mapa insiste tanto no silêncio, na espera, na disciplina, na descida, as raízes antes da subida em direção à luz? Os antigos também fizeram essa pergunta. E um poeta respondeu através de uma história. No próximo encontro, quando o Sol alcançar o segundo decano de Carquinos, do signo de Câncer, deixaremos por um momento a mesa geomântica e caminharemos ao lado de Odisseu, enquanto ele desce ao reino dos mortos na Catávasis, narrada por Homero. Ali, veremos que nenhum herói alcança seu destino apenas pela força do braço. Antes ele precisa aprender a escutar, a esperar, a reconhecer a voz daqueles que vieram antes dele. Talvez então descubramos que a jornada de Odisseu não pertence apenas ao passado. Talvez ela seja o próprio mapa que hoje a Terra coloca diante de nós.
até nosso próximo julgamento, que era: fortaleça o vosso lar, que Hermes ilumine o vosso entendimento e que as três ninfas continuem a revelar apenas aquilo para a qual a vossa alma já está preparada. Rerete, estrelas cadentes.